presentes. Naturalmente, agradecer também o convite que me foi formulado para aqui estar presente. Não posso, aliás, também começar esta minha intervenção, que espero sintética, portanto não se deixem impressionar pelo volume destes dossiês. Eu é que tenho um defeito. Sempre que venho para um local onde eu discuto contratos, onde é possível discutir contratos de associação e contratualização com escolas particulares, eu tenho o defeito de trazer sempre uma pasta com legislação que basicamente traz um filme desde 1976, aqui com as minhas remissões, qual foi o decreto-lei que revogou a portaria, qual foi... Portanto, eu em regra venho sempre munido de todos esses elementos. Não vai eu ser surpreendido por alguma questão, ou não vai eu querer surpreender alguém com alguma questão, e portanto nada melhor que trazer sempre essa legislação. Depois aproveitei também para trazer um outro dossiê, que é, acreditem, meramente exemplificativo do que está transformado o meu segundo escritório neste momento, porque, desculpem a minha linguagem belicista, mas em plena guerra judicial, de facto, o meu escritório era pequeno para tantos processos e para tantas folhas. E, portanto, são dezenas de volumes, de dezenas de processos, e, portanto, trouxe apenas um, por pensar ter aqui todo o conjunto de documentos que estão a ser usados nas providências cautelares. Também quero dar-vos esta nota. A minha esperança profissional no sucesso desta contenda judicial deve-se, em grande medida, a um trabalho de articulação que tem sido desenvolvido, que me parece que tem sido muito bem desenvolvido entre as associações do setor e entre os advogados das escolas particulares com contrato de associação. Naturalmente, onde eu me incluo, onde está também presente o Dr. José Martins e mais alguns colegas. Não houve uma especial preparação na constituição deste grupo, apenas o passado nos tribunais e o passado com ligação às escolas, e reunimos-nos umas quantas vezes para discutir os assuntos. E, portanto, também dizer-vos que, de facto, ao longo destes tempos nós temos colhido em articulação um conjunto de documentos que nos parece muito expressivo para hoje estarmos no tribunal a litigar com alguma probabilidade de êxito. Eu esforço-me por ser realista. E tendo naturalmente noção das dificuldades dos tribunais, também não posso deixar de dizer que convictamente acho que as escolas particulares com contrato de associação têm razão legal. E que a única forma de nós demonstrarmos essa razão é, infelizmente, o recurso aos tribunais. Dando-vos esta nota, essa transcrição do Sr. Procurador-Geral Adjunto do Tribunal Central Administrativo do Norte, que o Dr. José Martins aqui nos trouxe, curiosamente foi proferida num processo em que eu tive intervenção. E, curiosamente, foi proferida num processo em que eu tive intervenção profissional, em que o quadro legislativo aplicável era claramente anterior ao novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Por isso é que nós, advogados e, naturalmente, juristas, defendemos atualmente que, especialmente a partir do novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, para a qual as associações, de facto, já intervieram, assistiu-se a uma alteração de paradigma no ensino particular. Alteração de paradigma essa que foi, aliás, reconhecida pela própria Sra. Secretária de Estado em escritos jurídicos enquanto professora de Direito. Aliás, uma das transcrições que nós usamos nas nossas providências cautelares é exatamente transcrições da Sra. Secretária de Estado enquanto professora de Direito, em que ela reconheceu a alteração de paradigma com o novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. E, portanto, tudo isto reforça a minha convicção de que temos razão. Mas, em 2010, 2011, como aliás o Padre Corbinha aqui fez questão de anotar, de facto assistiu-se a um fortíssimo ataque também ao ensino particular com contrato de associação. Na altura, avançámos com algumas ações para os tribunais e em 2016, portanto, fevereiro de 2016, de facto,
vieram uns 4 acórdãos a dar razão às escolas com contrato de associação e condenar o Estado a cumprir os contratos nos termos inicialmente previstos. A verdade é que, neste momento nós não temos possibilidade de aguardar 6 anos por uma decisão judicial. 2, esses acórdãos estão agora neste momento no Supremo Tribunal Administrativo para ser dirimidos em recursos excepcionais de revista interpostos pelo Estado português. Este ano, e a partir de abril de 2014, de facto, nós assistimos a uma violação que nos parece ostensiva dos contratos de associação celebrados em agosto de 2015 e assistimos a uma violação por vários pontos. Primeiro, pela norma. De facto, o despacho 1H veio introduzir uma alteração do despacho normativo relativo às matrículas, à frequência escolar, como todos sabemos, e o nosso grande receio é que, efetivamente, aquela alteração, o despacho 1H, viesse introduzir, e esse é o objetivo, introduzir uma limitação geográfica na procura dos alunos, em relação aos alunos para as escolas particulares com contrato de associação. Deixem-me, aliás, dizer-vos, a título de curiosidade, e tentando ser muito breve, que eu, em intervenções, já não me lembro, ou melhor, lembro-me em que escola, não me lembro a que propósito é que eu o disse, a grande vantagem das escolas particulares e cooperativas com contrato de associação residia exatamente no facto de estas escolas terem alunos. E tinham alunos, e têm alunos, porque os pais e as famílias escolhem estas escolas porque nos reconhecem qualidade. Eu costumava dizer que os alunos são e eram o ouro destas escolas. E, portanto, presumindo que está alguém do outro lado que é inteligente, e é, quem está do outro lado percebeu que, se nos quisessem atacar fortemente, a primeira grande medida que tinham que fazer era atacar a liberdade de escolha e atacar a possibilidade de os pais poderem escolher as nossas escolas, e fizeram limitando geograficamente esses alunos. Isto deu origem a uma primeira grande, permitam uma expressão, levada de providências cautelares nos tribunais. E perguntam o que é que nós temos neste momento em relação a essas providências cautelares sobre a norma. Eu que estou aqui, acima de tudo, para falar de aspectos práticos. Pois bem, eu apresento um saldo que me parece ser positivo nesta medida. O Tribunal Central Administrativo Norte, pelo menos em processos com a minha intervenção, já proferiu 4 acórdãos, em que, nesses 4 acórdãos, a fundamentação reside exatamente na circunstância de os tribunais perfilharem a tese de que inexiste qualquer limitação geográfica concretamente definida. Isto parece uma coisa muito complicada, e é, mas tentando esmiuçar, permitam uma expressão, de uma forma simplista. Em 3 processos no Tribunal Administrativo, que começaram no Tribunal Administrativo de Coimbra, houve um senhor juiz que, em 3 decisões, disse: escolas, não têm prejuízo, não aparentam ter prejuízo, porque verdadeiramente eu analisei a lei, eu analisei os contratos e analisei as próprias normas, e entendo que não há limitação geográfica. Portanto, matriculem lá, esta já é a minha parte, ok? Matriculem lá os alunos, porque não há qualquer limitação geográfica. Confesso que, como advogado na altura, tive fundadas dúvidas se devia ou não recorrer daquela decisão para o Tribunal Central Administrativo Norte. Por mera cautela de patrocínio, como é o habitual dizer-se nessas lides, de facto avancei com 3 recursos para o Tribunal Central Administrativo Norte, sendo que o meu grande receio, como advogado, era que não conseguisse uma alteração da decisão e que o Tribunal Central Administrativo Norte viesse a alterar a fundamentação. A verdade é que o Tribunal Central Administrativo Norte não veio alterar a fundamentação. Já há, pelo menos neste momento, 4 acórdãos do Tribunal Central Administrativo Norte a pugnar no sentido de que, atualmente, não existe qualquer limitação geográfica, seja na lei, seja nos contratos, seja nas próprias normas. O que parece-nos que afastámos uma grande primeira problemática que podíamos ter nesta luta judicial.
Deixem-me também, aliás, dizer-vos que por mera cautela de patrocínio, uma vez mais, e porque nestas coisas, por vezes, mais vale quebrar que torcer, nós tentámos o recursos excepcionais para o Supremo Tribunal Administrativo. Mas sempre na ótica de tentarmos obter uma decisão judicial da cúpula dos nossos tribunais administrativos que mantivesse esta posição e esta fundamentação de que não existe limitação geográfica. E, portanto, se me perguntam, resultado das providências cautelares das normas, eu digo, com alguma segurança, penso que os tribunais superiores apontam neste momento no sentido de que não há limitação geográfica. E esta parece-me ser um bom início para o que está neste momento a decorrer nos tribunais e agora, em grande medida, no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que se refere agora, sim, à interpretação e ao cumprimento dos contratos de associação celebrados em 20 de agosto de 2015. Nessas ações e nessas providências cautelares em particular, o que vai haver é a necessidade de interpretar os contratos de associação. Ora, se há necessidade de interpretar os contratos de associação é porque, efetivamente, eles não são suficientemente claros para dissipar dúvidas em relação à interpretação que deve ser concedida àqueles contratos. E a questão que está ali em causa é esta: saber se aqueles contratos prevêem ou não a contratualização do número de turmas de início de ciclo para 15, 16, 16, 17 e 17, 18. É esta a questão. E para ajudar na nossa interpretação, que aliás nos parece ser a única possível, e quem nos diz isto é a aritmética e por via de um parecer que foi solicitado designadamente ao professor Pedro Gonçalves, nós reunimos um conjunto de documentação. E deixem-me dizer-vos, a talho de foice, porque tivemos acesso, no âmbito de um procedimento cautelar, apesar de nós requerermos sempre, em todos os processos cautelares, nem sempre aquilo que nós requeremos é deferido exatamente da mesma forma, nós finalmente, depois de muitos meses de tentativa de obtermos o requerimento da Sra. Secretária de Estado, através do qual ela solicitou o parecer à Procuradoria-Geral, ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, nós finalmente tivemos acesso a esse documento. E aquilo que por ora vos posso dizer é que, por paradoxo que isto vos possa parecer, nós temos a Sra. Secretária de Estado, quando pediu o parecer, a fazer uma interpretação dos contratos, que, permitam-me dizer, não tem o mínimo de cabimento na aritmética, interpretação essa que a Procuradoria-Geral da República veio permitam-me a expressão, a repudiar, afastar. Dizendo, não foi por estas palavras, evidentemente, eu estou a tentar simplificar, mas a Procuradoria-Geral da República veio dizer, o Conselho Consultivo veio dizer, não, essa interpretação que a Sra. Secretária de Estado propõe não é possível. Mas, curiosamente, nós também temos agora a certeza que a interpretação que a Procuradoria-Geral da República veio a conceder àqueles contratos também tinha sido afastada pela Sra. Secretária de Estado Adjunta de Educação, dizendo que essa interpretação também não é possível. Ou seja, basicamente temos a Sra. Secretária de Estado a dizer, isto de uma forma simplista, a interpretação da PGR não é possível, e temos a PGR a dizer a interpretação da Sra. Secretária de Estado também não é possível. Eu sei porque é que isto é possível. Porque só a nossa interpretação é que é correta. E, de facto, nós já tínhamos tentado obter este documento na PGR. E o acesso a esses documentos sempre nos foi negado pela Procuradoria-Geral da República. Nós, finalmente, conseguimos obtê-lo num processo judicial. E, portanto, o que é que nós usamos mais? Isto é muito... confesso que cada vez que eu relembro isto, eu pego na documentação, eu leio a legislação, eu fico absolutamente siderado, porque parece-me tão evidente a injustiça que nos estão a fazer, que, como se diz na minha terra, curiosamente eu sou natural do município de Vagos, pior cego é aquele que não quer ver.
e, portanto, tudo isto se iniciou com a regulamentação do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. E as associações representativas do setor, em 2015, no ano ido de 2015, receberam uma proposta de regulamentação que previa a realização de um procedimento concursal anual. Depois das negociações com as associações representativas do setor, designadamente a AEB, a MEPEC, a APEC, que também esteve nessas negociações, naturalmente que o Estado legislou no sentido de a periodicidade do concurso ser 3 em 3 anos. Isto só pode ter uma lógica. É que, de facto, o procedimento sendo trienal, portanto, estavam a ser contratualizadas as turmas de início de ciclo, senão teríamos um financiamento, como diz o Sr. Professor Pedro Gonçalves no parecer dele, um financiamento intermitente. Não é possível. Mas a própria regulamentação veio dizer que só poderia haver procedimentos excepcionais neste período de tempo. Excepcionais porquê? Porque podia haver um aumento demográfico exponencial, um aumento de procura exponencial numa determinada zona e que a contratualização, de facto, não fosse suficiente e havia necessidade de reforçar essa contratualização. E, portanto, isto parece absolutamente evidente e nós juntámos nos processos, quer a proposta inicial de regulamentação por parte do Ministério da Educação, quer o resultado final que está espelhado na portaria 172A, que a Sra. Secretária de Estado iniciou agora um procedimento para a alterar. Mas depois juntamos mais. Juntamos a resolução do Conselho de Ministros, também de junho do ano ido de 2015, em que, de facto, há um escalonamento de toda a despesa pública que só pode ser interpretada no sentido de estarem a ser contratualizadas as turmas de início de ciclo para aqueles 3 anos letivos. Mas depois juntámos mais. Juntámos igualmente as decisões do Tribunal de Contas no âmbito dos processos de fiscalização, visto prévio daqueles contratos, em que, de facto, a interpretação que o técnico, secundado depois pelo Sr. Juiz, de facto faz dos contratos que estavam a ser contratualizadas turmas de início de ciclo naqueles 3 anos letivos. Mas, pasmem-se, que no âmbito desse procedimento, de facto, há aqui a necessidade do Ministério da Educação, no ano de 2015, enviar para esse processo elementos contabilísticos e fiscais que permitissem aferir a autorização de despesa que estava a ser concedida. E então, no documento do Ministério da Educação, é absolutamente claro, não há outra interpretação possível, que o que estava a ser contratualizado, porque está lá, em colunas, por escola, está lá que o financiamento era para turmas de início de ciclo. Mas depois juntámos mais. Juntámos também o despacho do Sr. Secretário de Estado anterior, em que ele homologa e autoriza a celebração dos contratos de associação em 20 de agosto de 2015. E então, lá está, assunto da informação. Turmas de 5º, 7º e 10º anos para os anos letivos 15, 16, 16, 17, 17, 18. Mas juntámos mais. É que no ano letivo passado, eu, como advogado, intervim em 2 processos cautelares e 2 ações, porque há sempre aqui um caráter de instrumentalidade e, portanto, uma providência cautelar depende sempre da ação principal. E então, nesses 4 processos em que eu intervim no ano passado, nós tivemos o Ministério da Educação, pasmem-se, já com, eu vou chamar-lhe procurações forenses, mas não são porque no âmbito do direito administrativo tem outra designação, em que 3 delas são assinadas pela Sra. Secretária de Estado atual, em que o Ministério da Educação reconhece expressamente que no procedimento concursal de 2015 estamos a falar de um apoio financeiro para turmas de início de ciclo em 15, 16, 16, 17, 17, 18, devidamente concretizados em número de turmas. E, portanto, também juntámos, claro que dentro desta articulação eu, com a autorização dos meus respectivos clientes, disponibilizei ao Rodrigo, ao Dr. José Martins e a todos os outros colegas para, naturalmente, todos podermos usar, utilizar e aproveitar esta documentação. E depois a aritmética.
juntarmos pareceres jurídicos e a aritmética, de facto, não permite outra interpretação que não seja a nossa. Feitas as contas, não é possível ser de outra forma. Deixem dizer-vos outra coisa, e para não me alongar mais, porque tenho que concluir. Eu ainda não tenho qualquer resultado de qualquer providência cautelar sobre a interpretação dos contratos. Elas pendem no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. Estas foram muito mais difíceis de interpor do que as providências cautelares das normas pelo seguinte motivo. É que aqui as especificidades são muito significativas de escola a escola. Porquê? Se houve escolas que eu represento que tiveram a necessidade de concorrer ao novo procedimento concursal e ainda assim obtiveram turmas de início de ciclo, eu tive outras que, pura e simplesmente, foram arredadas desse novo concurso. E, portanto, tudo isto tem que ser adequado casuisticamente. E depois eu tenho outro problema. Não, há outra questão que se levanta nestes processos. Como sabem, o financiamento das turmas depende sempre da validação das turmas. Ora, eu aqui tivemos várias realidades, isto é, tivemos escolas em que, como não tinham inícios de ciclo, pura e simplesmente, o Ministério da Educação não praticou qualquer ato de validação dessas turmas e então nós tivemos que enxertar também esse pedido na providência cautelar e, pelo contrário, tive outras situações em que algumas turmas constituídas foram não validadas com o fundamento de exceder a dotação contratada. Então aqui também tivemos que suspender a eficácia desses atos administrativos. E, portanto, isto que demorou muito mais tempo a propor, que ainda estou, aliás, a propor providências cautelares sobre a interpretação do contrato, como o que fiz ainda ontem, e espero fazer mais na próxima semana, de facto, ainda não tenho um resultado. Perguntam-me, é difícil? Eu respondo, é. É possível? Eu digo, sim. Vale a pena? Vale a pena. Temos outra solução? Não temos outra solução. E fala um advogado que diz que, infelizmente, nesta altura, as escolas que quiserem continuar, pelo menos com um contrato de associação, ou pelo menos com um período para uma transição, não terão outra alternativa, parece-me, que não seja o recurso aos tribunais e continuar a acreditar nos tribunais, continuar a acreditar na justiça, que, se assim não fosse, então, mais valia fecharmos todas as escolas e eu fechar o meu escritório e mudar de ofício. Assim não penso, acho que é possível, difícil, mas não temos outra solução e os meus clientes habituaram-me a lutar nos tribunais. Em regra, tenho sempre carta verde. Se eu dou o parecer, se entendo que devo recorrer, eles, em regra, recorrem. Nós estamos numa guerra judicial e o balanço final da guerra só se faz, como eu disse, afinal. Há batalhas que perdemos, há batalhas que ganhamos. Acredito piamente que a guerra final venceremos nos tribunais. Muito obrigado.